Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo eu vou mostrar como criar um novo registro na entidade Employee pelo React. Estou aqui com o Windows funcionando. Vou primeiramente aqui acessar o meu back-end. Vou entrar na pasta dele e vou clicar com o botão direito e ir em Git Bash Here. E aí vou digitar yarn dev. Isso aqui é para executar o servidor. Você pode fazer esse procedimento, como você já tem o conhecimento, lá direto pelo Visual Studio Code. E eu vou fazer por aqui. Se você tiver essa opção, pode fazer por aqui também. E é só minimizar essa janela, fechar esta aqui. E agora ir no front-end, clicar com o botão direito nele e abrir com Code. Com o projeto aberto, vou vir aqui, clicar no terminal e criar uma nova branch. Então vou digitar git checkout -b feature -36-add -employee. O add aqui seria add de adicionar. Então, criar a branch, já estou nela selecionada. Agora eu tenho que acessar a página de Employee List, mas antes eu vou acionar o servidor aqui do front-end. Então vou digitar yarn start, vou dar um enter. Finalizado o procedimento, ele abre aqui a página com o front-end funcionando. Aqui, se eu clicar aqui do lado em Employees, ele traz a lista de funcionários que tem aqui. Então o que eu vou fazer é criar uma opção onde eu adiciono novos funcionários. Então aqui na frente desse search, aqui nesse campo de pesquisa, logo na frente aqui eu vou colocar um botão onde eu clico nele e faço a adição desse novo funcionário. Então vou vir aqui na página do front-end, aqui na verdade no projeto front-end, e aqui eu vou começar a programação. Então lá eu estou na página de Employee List. Vou dar 2 cliques aqui e aqui está a opção de busca. Então logo abaixo dessa opção de busca eu vou dar um enter aqui e vou criar um botão. Eu vou clicar aqui e digitar button. Dessa forma, vou dar um espaço e aí aqui eu vou colocar o fechamento do button e aqui eu vou colocar add. Vou dar um Ctrl S para salvar. Fez o processamento aqui embaixo, agora eu venho aqui na opção e está aqui o botão para eu clicar e fazer a programação. Então o que eu vou fazer aqui agora, primeiramente, é colocar uns espaços aqui para ficar um pouquinho longe. Vou vir aqui, pegar desses espaços aqui que eu já tenho em cima. Vou copiar aqui, selecionar, dar um Ctrl C. Ali ele dá 2 espaços. Então vou dar um Enter aqui, vou colocar os espaços aqui. Então vou colocar 2 espaços, mais 2, 4 espaços aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui. E aqui ele vai soltar um espaço. Agora vou melhorar o design desse botão. Vou clicar aqui, colocar um class path, um class name, que é do próprio React. E aí, nesse class name eu vou usar o Bootstrap, né? Então eu vou chamar de btn, que aí eu já classifico ele como botão, e vou colocar btn-outline -light. Ele vai ficar um botão sem preenchimento, branco, só com a borda. Então Ctrl S para salvar, vem aqui e aí ele altera. Aí ele fica assim, ó, sem preenchimento. Se eu encostar, ele muda de cor, ó. Aí fica dessa forma aqui. Aí eu posso clicar aqui. Quando eu clicar aqui, ele vai fazer uma ação de clique. Então eu vou vir aqui e na frente aqui, ó, dentro da tag button, eu vou fazer um on click.
E ao fazer esse onClick, ele faz uma ação, e nessa ação eu vou chamar um método, que eu vou colocar o nome de onAdd. Então eu vou pegar esse método aqui e vou criá-lo logo aqui em cima. Então eu vou ir acima do return, colocar um const, o nome daquele método, e criar aqui uma arrow function, sem receber nenhum parâmetro aqui. E aí o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui nesse onClick, eu vou chamar uma nova página. E essa página, ela vai estar no meu histórico. Então eu vou ter que chamar o history aqui, que é uma função do React. Aí eu clico aqui, ó, history, faço dessa forma aqui. Quando eu faço esse procedimento aqui, ele armazena algumas informações, ele recebe como parâmetro aqui nesse componente algumas informações. E aí eu utilizo ela aqui, ó. Quando eu faço isso, eu pego e coloco ele num push, que eu vou adicionar ele a uma lista desse history, e aí eu vou passar aqui o parâmetro. Qual o parâmetro que eu vou passar? Que é o endereço da página, que é o endereço de employee-form. E aí quando eu adicionar isso aqui, ele vai buscar na lista de routers e procurar onde está o employee form, que vem aqui, ó, na lista aqui dos routes. Aí ele tem que procurar pelo employee form. A princípio eu não tenho o employee form, então quando eu criar aqui eu vou chamar o employee form. Então eu vou vir aqui nas páginas, vou clicar aqui em adicionar. Antes disso eu vou fazer o seguinte, deixa eu clicar de fora aqui, e aí eu vou fazer um procedimento que é o seguinte, vou jogar, vou criar aqui dentro dessas pages uma nova pasta. E essa nova pasta eu vou colocar o nome de employees. E aí dentro da pasta da opção de employees, eu vou pegar essa informação aqui, ó, e jogar lá para dentro. Então eu vou clicar nela, arrastar e jogar para dentro da pasta. Soltar e clicar em Move. Ele vai fazer o procedimento. Agora ele vai dar algum erro em alguns locais. Por quê? Porque a importação em alguns locais, ela fere aqui esse local. Então eu vou vir aqui e vou ver onde que está dando erro. A princípio aqui, ó, deixa eu ver o que apareceu aqui. Sim. Vou colocar para ele atualizar todos os importes automaticamente. Vamos ver se ele vai consertar o problema. Aparentemente não consertou. Mas vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Vamos ver se ele atualizou. Aparentemente ele fez a atualização, então não preciso mexer em nada. Mas se der erro aí, você vai olhando qual é o erro que deu. E aqui, ó, você observa. Aqui onde que ele atualizou foi aqui, ó. Ele adicionou o employees. Aí você olha em cima e adiciona essa informação aqui em cima. Aqui nesse caso, ele só colocou 2 vezes aqui para sair 2 vezes para chegar no service. Então você vai e atualiza todas as opções. Deixa eu só ver se está funcionando aqui, está tudo funcionando. Aparentemente ele fez a correção tudo certo lá do erro sozinho. Então eu vou vir aqui agora dentro desse employees e vou clicar aqui, criar um novo arquivo que vai ser o employee form.js. Vou dar um enter. E aí, aqui eu vou importar o React. From React. E vou exportar, export the full function. E aí eu vou colocar o nome aqui de employee form. Dessa forma aqui.
E eu vou retornar aqui uma div. Eu vou escrever aqui hello from employee form. Dar um Ctrl S para salvar aqui. E aí agora aqui no router eu vou vir, vou copiar essa informação aqui, dar um Ctrl C e logo abaixo dar um Ctrl V. Vou vir aqui nessa opção, trocar esse list por form e aqui trocar o employee list por employee form, que é esse aqui. Vou dar um enter aqui, ele faz o import aqui em cima. Então vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Vou vir aqui nessa opção, na verdade é nessa aqui. E aí nesse local aqui agora ele está implementado. Aqui está implementado para chamar justamente esse form aqui. Então aqui eu já posso fechar por enquanto. E aí quando eu clicar aqui ele vai chamar esse form. Então se eu vier aqui na página e vou dar um clique aqui. Quando eu clicar ele tem que chamar o form. Feito isso ele chamou o form e apareceu aqui. Ó. Então agora eu posso voltar aqui, clicar aqui e ele vai estar aqui. O que eu vou fazer é preencher essa página aqui, esse componente nesse local. Então vou vir aqui no form e fazer o preenchimento dessa coluna, dessa lacuna aqui. Então eu vou fazer o preenchimento aqui de algumas informações. E aí, primeiramente eu vou criar aqui o retorno dessa tag vazia. E aí, aqui que eu vou fazer o preenchimento das outras informações. Primeiramente eu vou criar uma div. E aí dentro dessa div aqui, eu vou criar uma configuração de class name para utilizar Bootstrap. E aí ela vai representar uma linha. Ou seja, eu coloco essa row para representar a linha e esse aqui um pad de 2, que é para ficar um pouco distante das outras opções. E aí aqui dentro dessa linha eu vou dividi-la em colunas. Aí eu vou pegar aqui, utilizar a coluna, vou fazer aqui através do class name, criar uma coluna. Essa coluna eu vou dividi-la utilizando esse MD4 em 3 pedaços de 4, ou seja, o total completo para preencher de ponta a ponta é 12. Então, se eu dividir 4, vou ter 3 estruturas, ou seja, 3 colunas de tamanho 4. Aí se eu vier aqui fechar aqui, ó, e colocar aqui, vamos dizer, teste. Se eu pegar e copiar essa informação aqui, um Ctrl C, vir aqui e um Ctrl V aqui, ó, dar um Ctrl S para salvar. Se eu vier aqui agora, vai observar que eu tenho 3 colunas, uma linha com 3 colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Eu vou preencher nessa coluna de cá. Então, eu vou vir aqui, ó, vou preencher nessa coluna do meio. Olha lá, vou até apagar ela, vou colocar aqui. Então, eu vou preencher aqui, ó. Aí eu venho aqui, volto aqui, eu vou preencher essa coluna do meio aqui, então. Essa de cá eu vou deixar sem preencher por enquanto. Então, aqui eu já vou fazer isso aqui, ó, e vou dar um Enter aqui. Eu apaguei, dei um Enter, então vou preencher essa coluna aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um card. Então, vou fazer div, class name, vou colocar aqui um card, e esse card vai ter o fundo de cor primária, e também o texto vai ser branco. O texto vai ser branco. Aí eu fecho aqui, e agora aqui dentro desse card aqui, desse card que está no meio, eu vou fazer o cabeçalho. Então eu coloco aqui class name e coloco o card traço header, que é o cabeçalho. Vou colocar o texto escrito nesse cabeçalho no centro. E aí aqui dentro que eu posso escrever de texto, eu vou colocar como um título de A4. E aí
eu coloco o class name como um card text, que é referente ao card também. E aqui eu vou escrever para adicionar o employee. Feito este procedimento aqui, eu vou salvar com Ctrl S e vou verificar como está ficando aqui. Aí ele já preencheu aqui no meio a informação. Então agora eu posso apagar esse teste e esse teste aqui. Venho aqui, apago, seleciono e apago, eu deixo as divs, só apago o teste. E aí aqui o que eu vou fazer é o seguinte, nesse primeiro aqui, eu vou colocar para ele afastar o X, ou seja, o pad de X, que é o que faz assim, ó, move aqui do lado aqui. Então, essa linha transversal eu vou colocar como 4, e o pad Y, que é de baixo para cima, eu vou colocar como 2. E aqui embaixo, nesses outros aqui, nesse aqui, por exemplo, eu vou colocar apenas o pad completo de 2 e aqui também o pad incompleto de 2. Vou dar um Ctrl S para salvar, ver se mudou alguma coisa. E aí ele já baixou aqui, mudou e deu um distanciamento que não dá para ver porque está da mesma cor. Mas colocar uns border aqui você vai conseguir visualizar. É só você vir aqui, colocar o border aqui, ó, nesse local aqui, que ele vai fazer o procedimento, quer ver? Ver se vai dar certo assim. Border aí, ó. Aí você vê como que tá ficando o seu alinhamento. Pode fazer isso em todos, para toda div, com class name, para você ver como tá a borda daquela div. Então, a princípio, feito este procedimento, agora o que nós vamos fazer é vir aqui embaixo, logo abaixo aqui, deixa eu ver se está no caminho certo aqui. Card, não, aqui ó, card header, aqui eu vou vir e fazer um div, class name, e nesse aqui eu vou fazer um card body, que é o corpo do meu card. E aí, logo abaixo aqui, ó, depois eu já posso trazer, então eu vou fazer um div, class name, e aí aqui eu vou fazer o card traço footer, que vai ser a parte de baixo do card. Então, vou dar um Ctrl S para salvar. Aí eu venho aqui na página e observo que ele faz aqui o cabeçalho de um jeito, e aqui o rodapé de outro, e o do meio de outro. Então eu vou vir aqui no meio, que no caso no corpo do meu card, e aqui eu vou criar um form. E esse form, dentro dele, eu vou preencher com algumas informações. A primeira delas é vou colocar uma opção aqui do Bootstrap, que é o Form Group, que é para agrupar as informações no form. Então, nesse form aqui eu vou ter um label. Esse label, ele vai ter um HTML form, que vai ser, aqui eu vou colocar o name, né, da opção, e vou colocar o class name, que vai ser inform -control -label, e vou colocar a tag name aqui. Então vai ficar dessa forma. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui, venho aqui e observo a informação, ele aparece aqui. Agora, logo abaixo desse label, eu vou colocar um input. Esse input, eu vou já fechá-lo aqui, colocar aqui a tag de fechamento. Vou vir aqui e vou começar a preenchê-lo aqui dessa forma. Aí tem que observar a forma de preenchimento. Se você quiser, pode colocar na sequência em frente ou colocar dessa forma que eu vou colocar aqui também. Aí eu vou colocar o tipo dele como texto. Aí eu coloco ele como texto, que ele vai receber. Vou colocar aqui a ligação dele com o label aqui, ó. Então vou colocar essa ligação aqui, que é o ID name. Vou colocar agora o class name dele,
que vai também receber o Bootstrap, só que aqui agora é só Form Control, que é o mesmo aqui, só que é Form Control, não tem label e nem input. E aqui ele vai ter duas opções, uma que é o valor que ele vai receber. Então esse valor eu vou ter que criar e ele vai, quando eu alterar esse valor, eu vou chamar um método que vai fazer a alteração desse valor. Então esse método eu vou chamar o nome de onChangeName, que vai ser a alteração desse valor. E aqui em cima, no valor, eu vou colocar como name. Esse name eu vou criar aqui em cima. Então eu vou vir aqui, criar uma const name, e aí tem que colocar também o set dele, vai set name, e vou usar o useState, que é o Rooks que nós estamos utilizando, e aí começar com ele vazio. Então logo aqui abaixo dele eu vou utilizar aquele método lá que nós criamos, que é esse aqui, onChangeName. Então vou criá-lo aqui com const onChangeName, e aí automaticamente ele já recebe um evento como parâmetro. E eu não preciso enviar esse evento aqui embaixo, ele automaticamente aqui ele já recebe esse evento. Então, ao receber esse evento aqui, eu uso o setName, que é esse que nós criamos aqui em cima, para colocar o nome aqui dentro. E como que eu faço para pegar esse nome? Ele vai vir desse evento, que eu estou recebendo aqui como parâmetro, só que ele vem da posição, ou seja, onde ele está marcado, e do valor. Feito isso, eu tenho o nome já preenchido. Se eu vier aqui observar, ele está aqui, eu vou escrevendo, o nome está preenchido. Então agora essa parte aqui por enquanto já está funcionando. Agora eu vou fazer a parte lá na nossa entidade de employee. Eu tenho por enquanto lá para preencher o nome e se eu vier aqui, ó, eu vejo que eu tenho opção o nome e a posição. Então agora eu vou criar da posição. O que eu vou fazer é copiar toda essa parte aqui, ó, do Form Group. Dar um Ctrl C aqui. Vou selecionar, né, dar um Ctrl C e aqui um Ctrl V. Aí ele já faz a cópia e o que eu vou alterar é nesse local aqui. Eu vou procurar aqui no ID, Name, eu vou passar para Position. Aqui na tag também eu vou colocar como Position. Aqui no texto eu vou deixar como texto. No ID eu vou mudar aqui, né? Pegar esse ID e colocar ele aqui. Aqui também no valor vai ser esse ID não, esse nome, Position, e aqui também eu vou trocar por Position. Dessa forma aqui. Então agora eu vou dar, nem vou dar um Ctrl S aqui, porque de toda forma vai dar erro. Eu vou vir aqui e fazer o procedimento aqui também com Position aqui. Const Position e Set Position. E aí o useState também vai ser vazio. Coloco dessa forma aqui. E vou fazer também aqui o onChange. Const onChange Position. E aqui vai receber também o evento. E eu vou chamar a ArrowFactual e fazer o set position. E agora chamar aqui o event.target.value. E vou dar um Ctrl S para salvar. Agora sim eu tenho as duas posições aqui. Tá até com auto preenchimento aqui, se eu quiser. Isso aqui é do navegador, o navegador que faz esse procedimento de deixar o preenchimento aqui.
Ele não é da minha aplicação não, é do navegador que eu estou utilizando. Aí eu venho aqui e agora o procedimento que eu tenho que fazer é criar um botão para mandar isso aqui lá para o servidor, para ele poder salvar lá no servidor. Então eu vou rolar aqui para baixo, bem no footer aqui, e vou fazer a criação desse botão aqui. Então vou clicar aqui, digitar button. Esse button eu vou colocar um class name. Esse class name ele vai ser btn, btn-outline-light. E aqui eu vou mudar, colocar rounded circle, não sei como fala isso, mas eu acho que é assim mesmo que fala. E aqui eu vou colocar de tamanho grande, que vai ser um LG. E aí aqui agora eu posso colocar uma legenda aqui, no caso uma tag, que é o nome save. Vou dar um Ctrl S para salvar. Pode ser save, add, o que você quiser aqui, é só para exemplificar mesmo. Eu venho aqui, ó, ele tá aqui, aí, o que muda aqui desse local aqui, ó, tá vendo? Aqui ele é quadradinho, se eu clicar aqui, aqui agora é redondinho e um pouco maior. Só essa diferença, pode deixar quadrado, pode deixar do jeito que você achar melhor aí. Só um detalhe mesmo. E aí aqui, justamente nesse local aqui, ó, na frente, eu vou fazer o onClick como eu fiz lá naquela opção. Então ao clicar aqui eu coloco um onClick e vou criar um método aqui que eu vou colocar o nome de toSave. Pode colocar o nome que você quiser, salvar, onSave, onChange, fica o jeito que você achar melhor aí. Eu vou colocar esse nome aqui, que é o toSave. Vou vir aqui acima e criar logo abaixo aqui esse método. No caso essa função, né? Então vou dar um const, colocar esse nome aqui, vou receber aqui, colocar essa informação da arrow function e pronto, agora eu já estou recebendo aqui no caso o toSave. E aí quando eu fizer aqui esse procedimento de toSave, eu posso salvar. Só para fazer um teste aqui, eu posso salvar, não posso fazer um console log e imprimir, no caso aqui, o name e o position, só para ver se eles estão salvando aqui mesmo. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui, vou vir aqui e aí eu clico aqui, ó, em botão direito e vou em inspecionar. E aí eu clico aqui nessa setinha e procuro aqui pelo console. Então aqui não tem nada, eu vou clicar aqui, ó, digitar uma coisa qualquer aqui. Dessa forma aqui. Agora eu vou dar um save, aí eu tenho que escrever aqui. Cliquei aqui, ele escreveu a informação. Se eu apagar aqui de novo, clicar em save, ele não escreveu nada, um teste aqui, save. Aí ele aperta aqui, faz esse procedimento aqui. E aqui eu vou fazer só um procedimento que é de costume, que é um procedimento que é utilizado, que é o event.preventDefault. O que eu vou fazer aqui é salvar a informação lá no servidor. Então, para isso eu vou utilizar o await, então eu tenho que utilizar o async aqui em cima. Eu vou colocar async, isso, e aí aqui embaixo eu vou chamar um método que eu tenho que criar, né? No caso eu vou colocar o nome de postEmployee. E aí aqui eu vou passar aqui justamente o name e o position, que são as constantes que eu estou recebendo aqui. Então, essas duas aqui eu vou passar nesse local aqui. E aí, quando eu fizer esse procedimento, ele vai chamar lá no service essa informação. Então, eu tenho que procurar pelo service aqui, ó. Aí aqui no service eu vou criar essa opção de post. Então, logo abaixo aqui, eu vou criar um export
const, colocar aquele nome lá, post employee, chamar o async, né? E aqui receber aqueles parâmetros que são justamente esses aqui, ó. Então é bom a gente copiar para não ter, dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui, para não ter o erro de escrita. E aí, logo na sequência, é só utilizar a arrow function. E aí fazer o procedimento normal, que é o de chamar a API. Vou chamar API Axios.post. Nós já criamos essa rota lá, né, em vídeos anteriores, então é só chamar aqui a rota employees e passar justamente aqueles parâmetros. Que ele vai, dessa forma aqui, ele vai passar como se estivesse passando no corpo da requisição. E aí quando ele faz esse procedimento, ele envia lá no servidor, salva a informação, e aí quando ele salvar a informação, eu venho aqui, ó, justamente no form e vou retornar essa chamada diretamente lá para a lista. Então para isso eu vou fazer aqui um history.goback. Dessa forma aqui, ó. Dar um Ctrl S para salvar. E aqui também eu não posso esquecer de importar aqui o post employee. Então eu vou clicar aqui, apertar Ctrl espaço e dar um Enter. Se ele não fizer esse procedimento para você, você vem aqui em cima e faz a importação. Agora sim, vou dar um Ctrl S para salvar. E aí aqui ele está pedindo o history. Certo, aqui em cima eu não chamei o history. Chamei ele só aqui no list que eu fiz essa chamada. Aqui, ó. Aqui no form eu não chamei. Então chamei ele aqui agora, vou dar um Ctrl S para salvar. E aí sim deu tudo certo. Agora é só adicionar informação nova. Então eu vou vir aqui no home, vou fechar essa janelinha aqui. Vou vir aqui, ó, e eu tenho aqui o name one, vou colocar aqui o name for. Então vem aqui, adicionar, colocar name for. E aqui eu aperto o tab e ele passa para a próxima linha. Então aqui eu já posso fazer position for e clicar em save. Fiz o procedimento, ele deveria ter adicionado na lista e atualizado aqui. Provavelmente deu alguma falha. Deixa eu atualizar aqui. Ah, sim. Ele não conseguiu atualizar a informação. Mas aí eu clicando em atualizar, ele traz aqui a informação para mim. A única coisa que eu vou fazer aqui agora é, por exemplo, isso aqui, ó. Eu estou aqui na lista e eu clico em adicionar. Então vou apenas adicionar um menuzinho aqui do lado, só para ele ficar com o botão de voltar aqui. E aí fica ao seu critério, se você vai ou não colocar esse botãozinho, fica à vontade. Aí eu vou colocar aqui, justamente aqui nessa parte, que é a parte principal aqui do lado ali. Que é essa parte que fica do lado de cá. Então eu vou vir aqui nesse campo aqui e vou adicionar um button. Vou escrever button, class name. Se quiser também pode copiar e colar daquele lá de baixo. Vou colocar btn, traço outline. Aqui eu vou deixar ele quadrado. E o que eu vou fazer é colocar um border nele. E colocar um PL-5. Esse PL-5 é pad left. Ou seja, é o padding que fica do lado esquerdo aqui na informação. Ele fica desse lado aqui. Então ele vai ficar um pouquinho afastado para cá. Eu vou até tirar ele aqui, depois eu coloco só para que você veja o que é que eu estou falando. Aí eu vou colocar aqui um onClick. Esse onClick, ele vai chamar um método que eu vou colocar o nome de onBack. E vou chamar aqui, vou colocar aqui uma informação de back. Vou fechar o botão.
Aqui ele está dando um erro, deixa eu ver por quê. Ah, certo, identifiquei aqui nesse local aqui, eu tenho que colocar chaves on back. Aí sim, agora ele deu certo. Vou criar aqui em cima esse on back. Vou criar ele logo aqui abaixo desse to save. Então, const on back. E aí ele vai ter aqui a arrow function. E aí eu vou chamar o history.goback. Dar um Ctrl S para salvar aqui. Vamos ver como que fica. Aí apareceu o botão aqui, ó. Aqui eu vou deixar esse botão um pouco maior. Eu vou pegar aqui as informações aqui da... Deixa eu ver aqui. Vou copiar esses espaços aqui, ó. 2 espaços. Dar um Ctrl C. Eu vou colocar um espaço antes e um depois daquele nome lá, que é do onBack. Vou colocar um espaço, 2 espaços aqui e 2 espaços aqui. Um Ctrl S para salvar. Ver como que fica agora. Aí sim, agora ficou melhor. Ficou mais visível aqui o botão. Aí eu posso clicar aqui, ele traz para a página principal. Se eu clicar aqui, ele vem para cá de novo. E aí, isso aqui você pode fazer aí nos seus trabalhos aí do dia a dia. Bom, aparentemente seria esse o procedimento que eu queria passar por hoje. Então, por enquanto não tem nenhum segredo não, é só isso mesmo. Aí aqui eu vou vir agora no projeto e salvar, né? Já testei, está funcionando. Mas caso futuramente encontrarmos algum erro, é só fazer a alteração. A princípio está tudo funcionando, então eu vou parar o servidor com um Ctrl C aqui, um S. Lembrar de parar o servidor aqui também. Vou dar um Ctrl C, que é o servidor do back-end. Vou fechar essa janelinha e posso fechar aqui também o navegador. Na verdade eu não precisava fechar o navegador porque ele vai chamar o navegador aqui na hora que eu fizer as configurações para o GitHub. Eu vou clicar aqui um git add ponto, vou dar um enter. Vou dar um git, melhor copiar aqui a informação. Vou dar um Ctrl C aqui, né? Essa informação e um Ctrl V aqui. Na verdade, essas informações ali não é as que eu fiz, não. Eu tenho que pegar outras informações. Bom, as informações que eu vou utilizar para copiar são essas aqui. O git add aqui está correto, não tem problema. Só esses outros aqui que estavam errados. Aí eu vou pegar aqui, colocar essa informação aqui, que é o git commit, dar um enter. Agora esse aqui. Só para confirmar aqui, ó, feature 36 add é a branch, tá certo? Então eu vou clicar aqui, dar um Ctrl V aqui e dar um enter. Vou clicar no link aqui para ele direcionar para o GitHub. Vou apertar Ctrl e clique. Aqui no GitHub eu vou ir aqui em Create Pull Request. Você pode adicionar aqui o comentário. Quando ele fizer o processamento, aqui ele vai aparecer embaixo Merge Pull Request. Clica nele, clique em Confirm Merge. Feito, deu sucesso aqui, eu posso fechar. Ou então conferir aqui em cima se quiser também. Mas se deu sucesso, deu certo. Então eu venho aqui e pego o Git Checkout Main. Dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V. Dá um Enter. E eu esqueci de salvar aqui, então eu vou ter que refazer o procedimento. Dar um Ctrl S para salvar aqui. Vou dar um git add ponto. Agora eu vou pegar essa informação aqui. Ctrl C. Venho aqui um Ctrl V. Vou colocar aqui dentro comandos. Dá um Enter. Vou vir pegar essa informação aqui agora de novo. Ctrl C. Ctrl V aqui. Dá um Enter. Vou acessar ali o GitHub. Vou digitar aqui em cima GitHub. Vou ir no projeto que é o Front-End.
E aí que provavelmente aqui ele vai ter uma opção aqui, deixa eu ver, pull request, aqui ó, new pull, não, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui, deixa eu clicar em branches aqui para ver o que está ocorrendo. Ele está tudo mergeado. Vou voltar aqui no projeto só para ver o que está ocorrendo aqui. Quando sair do fluxo, sim, dá uns problemas. Deixa eu ver. Certo. Aqui. Tô pedindo para dar o git push. Mas isso eu já fiz. Vou adicionar de novo. Ah, certo. Eu mudei aqui diretamente. Quando eu fiz esse comando aqui, quando faz comando tudo automático, dá nisso. Voltando aqui, se deu para você aí o problema, é só você observar aqui, ó, eu mudei aqui para o main. Eu estou no main. Então, eu tenho que primeiro dar um git pull. Fiz o git pull aqui, ele atualizou o sistema aqui agora. Vou dar um git status. Agora ele pede para usar o git pull. Vou dar o git push. Vou dar o git push. E aí sim, teoricamente, ele atualizou lá. Deixa eu dar um git status aqui. Então aqui não tem mais nada aqui para alterar. Deixa eu verificar se lá no servidor foi alterado também. Então o que nós alteramos foi o comando. Aqui ó, comandos. Então ele foi alterado, está correto, deu certo aqui. Fez adicionou aqui a informação no comandos. Aqui tem o adicionado normal, que eu fiz adicionamento, e depois eu adicionei o comandos aqui. Então ele já está com a informação lá do 36. Então agora está tudo correto. Então se algum dia você estiver trabalhando com isso, pode dar algum tipo de problema sim, mas é só ir fazendo que vai dar certo. Só não pode dar problema sim no projeto principal. Se der na sua branch, fica fácil de corrigir e no projeto de sua máquina. Então, provavelmente, isso aqui pode acontecer até com quem já é bem treinado, que é o caso que aconteceu aqui comigo, porque eu estava fazendo no automático e aí vai fazendo, em algum momento pode dar problema, mas no final deu tudo certo. E se quiser ver se realmente está tudo funcionando, é só dar acionar aqui os servidores e fazer os testes. Mas a princípio está tudo ok mesmo. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.